Algo mudou nas últimas horas. E não foi uma nota, não foi uma declaração à imprensa, não foi mais um prazo que vai vencer sem consequência. Foi uma decisão, uma notificação com prazo real, com nome e sobrenome, com consequência jurídica imediata na outra ponta. O ministro Alexandre de Moraes foi a jugular. E agora? A família que passou os últimos meses se achando intocável está diante de uma escolha que não tem saída boa. Qualquer caminho leva a uma consequência grave. Qualquer resposta abre uma ferida que não fecha. Você que acompanha esse processo há meses sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe quantas vezes pareceu que ia e não foi. Sabe quantas vezes o processo avançou, depois travou, depois alguém colocou um freio e tudo ficou onde estava. Sabe o gosto amargo de torcer para que dessa vez fosse diferente e não ser. Eu entendo esse cansaço, de verdade, mas o que aconteceu agora tem uma diferença que precisa ser explicada. Porque dessa vez não é só uma decisão. É uma pergunta que não tem resposta segura. Uma armadilha jurídica fechada dos dois lados. E quem a construiu foi exatamente quem esse processo precisava que agisse. Moraes não faz movimento vazio. E esse movimento específico fechou as saídas que sempre foram usadas para protelar, atrasar e deixar tudo como estava. Eu, sinceramente, acho que o jogo mudou de patamar agora. Para entender o tamanho do que está acontecendo agora, você precisa voltar alguns dias, porque tudo começa com um vídeo. Na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, um vídeo produzido com inteligência artificial foi exibido para os presentes. Nesse vídeo, a imagem e a voz de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, condenado, com direitos políticos suspensos e impedido de se manifestar politicamente por ordem judicial, apareciam fazendo um discurso, defendendo o filho, pedindo apoio, falando como se estivesse livre, como se não houvesse condenação, como se não houvesse restrição alguma. O problema é que há, e grave. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Como consequência, está inelegível e expressamente proibido de se manifestar politicamente. Não é restrição informal, é ordem judicial com força de lei, descumprida publicamente diante de câmeras, numa convenção transmitida ao vivo. E o TSE já tem jurisprudência sedimentada sobre uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais para simular manifestações de pessoas impedidas de fazê-las. Não existe lacuna legal aqui. Dois personagens tornam tudo mais sério. Primeiro, Flávio Bolsonaro. Senador, filho de Jair, candidato à presidência, foi ele quem comandou a convenção. Foi a campanha dele que produziu o vídeo. É ele quem responde política e juridicamente pelo que foi exibido naquele evento. Segundo, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que não estava no TSE, que não era o relator natural do caso, e que, mesmo assim, decidiu se mover, porque o TSE, com Nunes Marques na presidência e André Mendonça como relator, estava parado, moroso, sem manifestação clara. Moraes não esperou. Ele notificou Bolsonaro, na pessoa dos seus advogados, para que, em 48 horas, respondesse uma pergunta direta. Você autorizou esse vídeo com sua imagem e sua voz, produzido com inteligência artificial, exibido na convenção do PL? Uma pergunta. 48 horas. E duas únicas respostas possíveis. Mas antes de chegar nelas, tem mais um detalhe. Flávio havia sido convocado pela Polícia Federal, a pedido do próprio PGR Paulo Gonet, para prestar depoimento sobre um indiciamento por calúnia contra Lula. A acusação. Flávio publicou que Lula tinha envolvimento com terroristas e narcotraficantes. O PGR denunciou por calúnia e pediu o depoimento. Flávio simplesmente não foi. Mandou uma nota dizendo que foi um mal-entendido. A mesma justificativa de sempre. Apronta, some,
e depois manda uma nota dizendo que foi engano. Esse é o contexto. Esses são os fatos. E eles já seriam graves por si sós. Mas o que vem a seguir é onde o jogo realmente vira. Tem um padrão que precisa ser nomeado aqui. Desde que Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura, os processos que poderiam comprometê-la estão sendo relatados por 2 ministros do TSE, Nunes Marques, que preside a corte, e André Mendonça, que é o relator natural das ações eleitorais envolvendo a chapa. Os 2 foram indicados por Jair Bolsonaro durante seu governo. Os 2 têm demonstrado uma postura, vamos dizer, comedida quando o assunto é agir contra interesses da família Bolsonaro. Não é especulação. É o que os próprios autos mostram. O caso do vídeo de inteligência artificial chegou ao TSE. A jurisprudência proibindo esse tipo de uso já existe, está consolidada. Não precisa ser construída do zero, bastava aplicar. E o TSE hesitou. Ficou em compasso de espera. Não se manifestou com a urgência que o caso exigia. Moraes observou isso e entrou. A pergunta que ele fez aos advogados de Bolsonaro parece simples, mas ela é uma peça de xadrez de altíssimo nível, porque ela não pergunta se o vídeo foi legal ou ilegal. Ela pergunta quem autorizou. E ao fazer essa pergunta, Moraes colocou o pai e filho numa posição em que qualquer resposta tem peso jurídico imediato. Aqui está o conflito de poder real. De um lado, Moraes operando pelo STF, onde tem jurisdição plena sobre questões constitucionais e onde as decisões do TSE podem ser revisadas em grau de recurso. Do outro, Nunes Marques e André Mendonça no TSE, que ainda podem tentar atuar de forma a blindar Flávio, mas cujas decisões, se derrubadas pelo STF, perdem qualquer efeito prático. E tem um dado que muda completamente a correlação de forças nessa disputa. As decisões do TSE cabem recurso. Esse recurso vai para quem? Para o Supremo Tribunal Federal, onde Moraes está. Isso significa que mesmo que Nunes Marques e André Mendonça decidam proteger Flávio no TSE e podem tentar, qualquer decisão favorável à família pode ser derrubada numa instância superior. E essa instância superior tem um ministro que claramente não está disposto a deixar esse episódio passar em branco. Quem ganha nesse conflito? Quem tem o tabuleiro maior? E quem perde? Quem apostou que a lentidão institucional seria suficiente para deixar tudo passar. Quando Moraes faz um movimento desse tamanho, o impacto não fica contido dentro dos autos. Ele se espalha. E você precisa entender exatamente onde ele bate. Primeiro, no processo eleitoral. Estamos a poucos meses de outubro. A candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto está viva, mas fragilizada. As pesquisas mais recentes, incluindo a Atlas Intel, colocam Lula com quase 45% das intenções de voto no primeiro turno. A tendência de Lula é de alta, a de Flávio, de estagnação. Uma candidatura que já tem dificuldades nas urnas, agora carrega também um processo no STF e uma notificação que precisa ser respondida em 48 horas. Isso não é só um problema jurídico, é um peso político que contamina a campanha inteira. Segundo, nas investigações paralelas. O nome Flávio não aparece apenas no caso do vídeo de IA. Ele aparece no caso do Banco Master, um dos maiores escândalos financeiros investigados pela Polícia Federal nos últimos anos. Daniel Vorcaro, empresário milionário e controlador do grupo, financiou o filme sobre Bolsonaro e está sendo investigado com autorização do próprio André Mendonça. Flávio prestou serviços advocatícios para empresas ligadas a esse grupo patrimonial. Recebeu valores significativos, movimentações que somam cifras milionárias e que nunca foram totalmente explicadas. E nunca prestou contas sobre os recursos do filme, apesar de ter prometido fazê-lo em uma semana. Já se passaram mais de 2 meses. Terceiro, no papel do PGR. Paulo Gonet foi intimado por Moraes para se manifestar em 15 dias sobre a fuga de Flávio do depoimento à PF. O PGR tem histórico de manifestações
que muitos consideram brandas diante da gravidade dos fatos. Se Gonet novamente minimizar, a pressão sobre o STF aumenta, e Moraes já demonstrou que não precisa esperar o PGR para agir. Quarto, na vida do cidadão que não tem mansão. O Brasil tem hoje mais de 200 mil pessoas em regime fechado. Celas superlotadas, sem advogado de plantão, sem nota de esclarecimento escrita por assessoria. A esmagadora maioria cometeu crimes de menor potencial ofensivo do que tentativa de golpe de Estado ou transporte ilegal de armas. Quando a lei funciona de um jeito para uns e de outro para outros, isso não é só injusto, é o que corrói a confiança de todo um país nas instituições. E é exatamente por isso que cada vez que Moraes age, o que o público sente não é satisfação política, é alívio. O alívio de ver a lei sendo aplicada sem olhar para o sobrenome de quem está na frente. Tudo isso afeta diretamente o processo democrático que vai definir quem governa o Brasil pelos próximos 4 anos. Não é abstrato. É outubro chegando. Se você está acompanhando esse processo e quer continuar informado sobre cada desdobramento, ativa o sino aqui no canal, porque isso ainda tem muito capítulo pela frente. Agora chegamos no ponto que muda tudo. Pare um segundo e pense comigo. Bolsonaro recebeu a notificação de Moraes. Tem 48 horas para responder se autorizou o vídeo de inteligência artificial exibido na convenção do PL, onde sua imagem e sua voz foram usadas para fazer um discurso político em favor da candidatura do filho. Existe basicamente 2 respostas possíveis. Só 2. Primeira resposta: sim, eu autorizei. Se Bolsonaro confirmar que autorizou o vídeo, ele está reconhecendo que se manifestou politicamente de forma deliberada, em plena vigência de uma ordem judicial que o proíbe de fazer exatamente isso. Ele descumpriu uma restrição imposta como condição da sua prisão domiciliar. Isso não é infração menor, é descumprimento direto de medida cautelar, com consequência clara: retorno ao regime fechado, de volta à papuda. Segunda resposta: não, eu não autorizei. Se Bolsonaro negar que autorizou, ele está dizendo que a campanha do filho usou sua imagem, sua voz e suas palavras sem o seu consentimento. E aí, o crime é de Flávio. Crime eleitoral. Uso não autorizado de imagem de terceiro em campanha. Produção de conteúdo sintético enganoso. Interferência no processo eleitoral com inteligência artificial. As consequências jurídicas para Flávio nesse cenário incluem desde cassação do mandato de senador até inelegibilidade, o que acabaria com a candidatura presidencial. Não existe terceira opção. Não existe "foi um mal-entendido que resolva isso aqui". A pergunta de Moraes foi cirúrgica justamente para isso: fechar todas as saídas laterais. E tem um detalhe adicional que torna esse dilema ainda mais assustador para a família. Mesmo que Nunes Marques e André Mendonça tentem suavizar alguma coisa no TSE, e podem tentar, as decisões do TSE cabem recurso ao STF. Moraes está no STF. Qualquer blindagem construída no TSE pode ser derrubada em instância superior. E aí tem mais. Moraes, ao fazer essa notificação diretamente pelo STF, já estabeleceu a sua posição no tabuleiro antes que o TSE se movesse. Ele não esperou. Ele criou o fato. Há ainda uma camada que vai além do vídeo. Segundo informações que circulam nos bastidores jurídicos, ainda não confirmadas oficialmente, Daniel Vorcaro estaria em contato com o advogado especialista em delação premiada que, na última vez que atuou num caso envolvendo Bolsonaro, entregou informações que contribuíram diretamente para a prisão do ex-presidente. Se isso se confirmar, o impacto vai muito além do episódio do vídeo de IA. Coincidência? Isso é o tipo de detalhe que, quando você junta com tudo o mais, muda completamente a leitura do jogo. O feitiço não virou por acaso. Ele virou porque foi construído passo a passo por quem achou que estava acima de qualquer consequência. A partir daqui, o que acontece depende das escolhas que serão feitas nas próximas horas e nos próximos dias. E existem 2 cenários principais
que você precisa ter na cabeça. Cenário 1. Bolsonaro nega a autorização. É o caminho que protege Jair, pelo menos neste episódio específico, mas que destrói Flávio. Se os advogados de Bolsonaro confirmarem que ele não autorizou o vídeo, a responsabilidade recai integralmente sobre a campanha do filho. O processo eleitoral contra Flávio avança com mais força. A cassação do mandato de senador entra no horizonte. A inelegibilidade, que já era uma possibilidade, ganha substância jurídica concreta. E Flávio, que já estava perdendo nas pesquisas, passa a carregar também o peso de um processo em que o próprio pai, publicamente, formalmente, disse que não sabia do que estava acontecendo. Para uma candidatura que depende do nome Bolsonaro como principal ativo político, ter o Bolsonaro original dizendo "eu não autorizei isso" é devastador. Cenário 2. Bolsonaro confirma a autorização. É o caminho que salva Flávio do crime eleitoral específico, mas que coloca Jair de volta atrás das grades. Descumprir medida cautelar, especialmente numa prisão domiciliar que já foi marcada por outras violações, como o episódio das armas transportadas ilegalmente e a tentativa de interferir na tornozeleira eletrônica, tem consequência prevista em lei. E Moraes já havia sinalizado em despachos anteriores que a paciência institucional com as reincidências tem um limite. Nesse cenário, a candidatura de Flávio tecnicamente sobreviveria ao episódio do vídeo, mas perderia o único argumento emocional que ainda move seus eleitores: a figura do pai preso como símbolo de perseguição, porque agora o pai teria voltado para a prisão por descumprir a própria ordem que o mantinha em casa. E nos dois cenários, há uma variável que permanece ativa, independente do que Bolsonaro responder: Vorcaro, o Banco Master, as investigações, o advogado especializado em delação. Esse processo não depende da resposta de 48 horas, ele está correndo em paralelo. E dependendo do que vier dessa frente, o jogo muda de novo, para todos os lados. Tem uma coisa que ficou muito clara nesse episódio inteiro. Durante anos, a estratégia foi a seguinte: avançar o quanto puder e, quando vier a conta, encontrar alguém para segurar o processo, protelar até a situação mudar. Funcionou muitas vezes. Aras na PGR, Nunes Marques no TSE, André Mendonça como relator. Cada peça no lugar certo para desacelerar o que precisava ser acelerado. Mas tem um problema com essa estratégia quando você comete um erro inegável. Num evento público, com câmeras, transmitido ao vivo. Não tem como desfazer. Moraes fez a pergunta que não tem resposta segura. E ao fazê-la, fechou as rotas de fuga que essa estratégia depende para sobreviver. A pergunta foi feita. A resposta tem que vir. E qualquer resposta abre um processo que não para mais. É isso que "o feitiço virou" significa de verdade. Não é uma frase bonita. É uma descrição precisa do que acontece quando você usa um instrumento contra alguém e esse instrumento volta na sua direção com a mesma força. O que vem agora? Goné precisa se manifestar. Nunes Marques vai precisar sair do silêncio. A resposta de Bolsonaro vai definir qual dos dois cenários se ativa. E Vorcaro ainda está lá, com as investigações correndo. A história não acabou. Na verdade, ela está chegando no ponto onde começa a parte mais importante. Se essa análise fez sentido para você, compartilha esse vídeo agora. Não como gesto de engajamento, como ato estratégico. Estamos a poucos meses de outubro. Cada pessoa que entender o que está acontecendo antes das eleições é uma pessoa que vai às urnas com mais clareza. Você pode fazer isso agora, em 30 segundos. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve e ativa o sino. Porque quando a próxima peça cair nessa história, e vai cair, eu quero que você seja o primeiro a saber. Me fala nos comentários. Na sua opinião, o que Bolsonaro vai responder? Ele entrega o filho ou assume o risco de voltar para a Papuda? Qual cenário você acha mais provável? Isso eu quero ler. O Brasil inteiro está acompanhando isso.
E quem comenta aqui faz parte de um grupo que entende o jogo antes da maioria. E já que você chegou até aqui, tem um vídeo aqui no canal que completa essa análise de um jeito que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vai lá, porque essa história tem muito mais camadas do que parece.